Tadinho. Você vai falar, filho do Espírito Santo. Imagina esse menino na escola. Ô Jesus, o que você é filho mesmo? Se você pensa que você passou por rejeição, acho que ele não. Passou. Essas coisas não estão escritas, mas a gente calcula. E eu que andei, sou filho de pai judeu, andei entre judeus 10 anos. Para um judeu, cara, me faz assim para você, ó. Muito prazer. A primeira pergunta que ele te faz é: qual o seu nome? E a segunda pergunta que ele faz, sabe qual é? Qual o nome do seu pai? Não sei por que eles fazem isso. Qual o nome de seu pai? Sempre você falou Bartimeu? Bartimeu significa Bartimeu, filho de Timeu. Para você ver como é interessante. Por isso que fala Jesus, filho de Davi. Yeshua ben Davi. Porque de quem você é filho identifica a tua genealogia, a tua linhagem. Obrigado. A tua linhagem. Então, você é filho de quem? Você não tem linhagem, anda no meio de nós? Estão entendendo? Jesus se moveu nessa frequência. Ele também sabe que é não ter pai. E ele atingiu. Só que ele foi filho, como eu sou filho, como vocês são filhos, criados em Cristo, no Espírito Santo, em Deus Pai, antes da fundação do mundo, e religados com eles pela adoção de filhos, agora na terra. É por isso que ele se identifica com você, comigo. Por isso que há essa identificação. Por isso ele nos dá o Pai. Eu e o Pai somos um. Você não teve pai? Você não teve pai? Jesus te dá o caminho. Vai ao Pai. Ok? Onde é que eu parei, gente? Ezequiel 3:22. Lê para mim. Ezequiel 3:22. Vá até o vale, e eu lhe farei ali. Eu vou, você está com. Desculpa, por causa do microfone. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse: levante-se, vá para a planície, e lá falarei com você. Aí começa. Aí na sequência já abre já o Salmo 23, tá? Deixa eu já ficar certinho aí. Levanta-te, eu vou falar contigo. É um período quando Deus vai começar a tratar conosco. Esse mesmo parceiro, patrão, amigo que eu tive, o Sr. José Sassidier, passamos tanto tempo juntos, eu dei uma apunhalada nas costas dele, pá, financeiramente, sem ter entendimento, totalmente imaturo. Ele fez uma coisa que não era correta e eu devolvi uma atitude incorreta com uma pior ainda, né? E isso deu um afastamento entre nós. Mas aí quando caiu a ficha e eu já estava em uma situação muito, muito ruim, nós vamos estudar agora, porque Deus, um lugar que Deus vai trabalhar com as nossas vidas não é nas planícies, não é nos planaltos, nos lugares altos. Deus começa a levar você para o vale. Tá? Eu comecei, bem observado. Tá? Ele leva você para o vale. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse vale. Esse cara que eu trabalhei para ele 10 anos. Gente, eu estava passando fome. Sinceramente. Morando numa casa de 770 metros quadrados. Na casa tinha uma piscina de 4x8. Tinha cômodo lá que eu nem sabia que existia. Estou resumindo bem a história, mas eu não tinha dinheiro para comprar 1 quilo de arroz. Já falei isso, eu vou repetir.
Eu tinha uma escada de madeira que o pessoal usava para... Você repara, eu quebrei aquela escada para arrumar madeira, para colocar na churrasqueira, para botar fogo ali, para esquentar uma frigideira de macarrão. Era a última coisa que tinha. E dei para minha filha, porque eu não comia, nem eu, nem minha mulher. Mas eu tive uma ideia. Vou levar essa ideia para o senhor José, e ele vai gostar tanto dessa ideia, e já vai me adiantar uma grana, porque era um negócio muito bom. Tá? Era um negócio muito bom mesmo. Tá? E falei, nossa, ele vai me perdoar, vai fazer tudo de bom e de melhor para mim. Peguei, olha, eu tinha um carro que consumia bastante, morava a 40 quilômetros do endereço dele. Fui, me arriscando, cheguei lá, pedi para ele me receber. Ele não me recebeu, o filho dele me recebeu. Quando nós começamos, o filho dele era pequeno. Aí, 13 anos depois, o filho dele já estava na posição do governo lá da empresa. Mais que isso, 15, 18 anos. Aí eu sentei, Ted, filho dele. Tedão, já tem um negócio para falar com você. Tá? Que era um hábito de falar de negócios. Ele chegou para mim e falou assim, ó, Teixeira, eu não sei o que você vai propor, mas desde já a minha resposta para você é não. Sabe aquele gelo que você vai e fala, eu vou fazer uma proposta e o cara vai se render a mim, vai falar, nossa, você é demais, você é o cara. Eu falo assim, eu não quero nem ouvir o que você vai falar, a resposta é não. Quando ele falou aquilo, me deu aquele gelo. Mas eu pude ver, cara, atrás dele, Cristo Jesus, assim, ó, dá um sorriso aí. Foi uma foto. Era ele. Porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Deus não quer tratar com a gente. Quando você estava fluindo com Deus, na minha vida foi assim, eu fazia 10 negócios, 13 dava certo. Até coisa que eu não fiz dava certo. Mas quando Deus quis começar a me moer, me julgar pelas minhas reprovações morais, espirituais, chegou uma hora na minha vida, cara, que eu fazia 5 negócios e 8 dava errado. Como é que pode dar 8 dar errado? E eu fui para fazer um negócio, o negócio não deu certo e ainda furou o pneu. Entendeu? Ainda quebra o carro, é pior ainda. E tudo isso, Deus vai trabalhando ao meu orgulho, a minha individualidade. E eu sabia que eu vinha de uma estrutura de orgulho, uma estrutura familiar de orgulho. Mas eu não entendi. Agora eu estou começando a entender como é que Deus trabalha, que Deus quebra o orgulho. Como é que Deus quebra o orgulho? Qual é o remédio para o orgulho? Humilhação. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Agora ele começa um processo de te humilhar. E a nossa tendência é fugir. E quanto mais você foge, mais ele corre na sua direção. E não é Satanás, é Deus que está querendo te humilhar. Porque ele precisa dessa humilhação. É a maneira de extrair o orgulho de Deus de você. E muitas vezes ele vai nos levar a situações de extrema necessidade. E a gente vai fazer campanha na igreja e não vai resolver. Porque você não está lutando contra Satanás. Você está lutando contra o próprio Deus. Até uma hora que a gente se rende. Então a gente fala, Senhor, esse meu filho. Aí ele começa a falar aos nossos ouvidos. Achou para mim 3:22? Lê novamente, por favor. Salmo 23? Não, Ezequiel 3. Onde é que você está agora? Você está no Salmo? Pode ir no Salmo mesmo. Pode ir no Salmo. Vai ter a mesma colocação. Vamos ganhar tempo. Salmo 23. Pode ir. Quero. Pode ir. É pequenininho, não é tão grande. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me fez repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.
Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quantos conheciam esse salmo? Até macumbeiro conhece esse salmo. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz caminhar em passos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele me protegerá. O que diz na sua versão aí? Ainda que eu ande pelo vale de trevas. Como? Guardará na sua aí? O que está escrito aí? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Isso. Então, a gente tem esse e o Salmo 91, né? Dois aeroportos de mosquito, que a pessoa deixa a Bíblia aberta, né? Agora, nós vamos pegar isso aqui de uma visão libertadora. Tá? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Então, o que ele quer dizer? Não vai faltar uma pessoa para ti arrancar a orelha fora. Para todo Jacó não vai faltar um Labão, nada me falta. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar quem me ajuda, até mim não vai me faltar quem me prejudica. Ele é fiel. Está entendendo? Ele prometeu. O que é as promessas de Deus para a sua vida? Ninguém levantou a mão. Ele falou: nesse mundo tereis tribulação. Eis que te mando como ovelha para o meio de lobos. Ele prometeu, velho. Então, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Jesus escolhe 12 caras para andar com ele. Não é verdade? Tem o Judas, tem os 2 ou 3 que ficam competindo aqui para quem é mais importante. Tá? Então, você quer montar uma equipe ministerial? Pode saber. Deus vai colocar um Judas, vai colocar competição. Por quê? O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Nem quem te aplauda, nem quem te vai. Por quê? É na soma dos catetos, é na soma dessas coisas que nós vamos ser edificados. Por que Jesus falou para Pedro? Pedro falou para ele: você não vai para a cruz, tadinho de você. O que Jesus falou para ele? Arreda Satanás. E ao mesmo tempo Jesus estava na ceia, chama Judas. E a Judas tem? Deu um beijo nele e falou: faz o que você tem que fazer, meu irmão. Amigo. Ele não costinha. Por que ele fala para Pedro: arreda Satanás? E falou para Judas: amigo. Por causa do propósito. Ele sabia, Jesus sabia que o propósito era a cruz. Ele sabia que o propósito era a cruz. Quando ele está no caminho da cruz e Pedro fala para ele: não vai para a cruz, e Pedro está tentando desviar Jesus do propósito. Ele fala: arreda Satanás. Correto? Por outro lado, ele está na hora da ceia, ele ora assim, fala: está na hora da traição. Certo? Ele olha para Judas, que é o homem incumbido de fazer essa parte tão importante da vida dele. Então, se ele ajuda, ele é um amigo. Então, sabe aquelas pessoas que te levam para a cruz? Sabe aquelas pessoas que estão doidinhas para dar uma martelada na sua mão, no seu pé? Sabe aquela pessoa que está doidinha para enfiar uma coroa de espinho na sua cabeça? Do que você vai chamá-los então? Amigo. Amigo. Ele vai chegando com a coroa, com a sovela, com aquele pregão. Você fala: ô meu amigo, onde é que você estava? Demorou. Ah, que você quer a esquerda ou quer a direita?
E os cultos da igreja estão lotados de pare de sofrer. Quando na verdade, por intermédio de Jesus, aprendeu pelas coisas que sofreu isso aí. Não pelas coisas que conquistou. Porque existe um batismo chamado batismo de sofrimento. Quando você sofre, e sofre com classe. Sofre chique. Está doendo, mas está gostoso. Por quê? Porque você sabe que você está sendo aprovado para ser promovido. Porque na sexta-feira, Jesus é pregado na madeira. Pá! No domingo, quando ele é ressuscitado, ele vai encontrar as pessoas, bate na madeira, ninguém abre. Lembra disso? O que ele faz? Ele transpassa a porta. Repararam? Que ninguém abre e ele aparece no meio da ceia. Quem que abriu a porta para ele? Na sexta-feira, a madeira te prega. No domingo, nada mais te prega. Por causa da cruz. Por causa da humilhação. Cruz no Gólgota, no lugar da caveira. No lugar de humilhação. É o lugar onde você vai ser exaltado. Jesus quer te levar para um lugar de humilhação. Para você ser humilhado. Lá no alto. Eu estive lá no Gólgota. Hoje, embaixo dessa pedra, Gólgota é o lugar da caveira, onde Cristo foi crucificado, é uma rocha enorme que reveste no formato de caveira. Embaixo tem uma avenida assim, ó. Que naquela época também já era uma passagem. Muitas pessoas viram Cristo nu, crucificado. Lê novamente o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém. Esse vale é um lugar, ele existe, eu já falei sobre ele, eu vou repetir, é um lugar muito interessante. O Vale da Sombra da Morte é um lugar, geograficamente ele existia. Uns falam que tinha 50 quilômetros, outros falam que tinha 20, não sabe exatamente. Mas era tinha a planície, depois ele abria um vale, gradativo ele ia abrindo, ele ia descendo até chegar no nível da água onde estava o Rio Jordão. Tá? Pela lógica, devia ter vários quilômetros, porque todo mundo tinha que passar por esse vale para poder atravessar o rio. Só que nesse vale acontecia muita coisa ruim. Muitas pessoas morreram nesse vale, que é o Vale da Sombra da Morte. Então o que é esse vale? Eu já falei sobre ele, eu acho muito interessante. Você vê que é o seguinte, há um tempo na sua vida que está tudo indo legal, aparentemente. Até que o juízo de Deus começa a ser estabelecido. Quando Deus começa a querer trabalhar com você, Ele começa a te atrair para esse vale. Esse vale é um lugar que você começa a andar nele, ele começa a afundar. Que o vale é para te levar para baixo. O que é um vale? Se você, aqui é um vale, o Gabi ele referenciou bem. O vale é um lugar que você está embaixo, você não tem visão lateral. Você vai perdendo visão e perspectiva. O vale é um lugar onde antigamente se fazia uma coisa e duas dava certo, no vale você fica sem direção. Você não consegue fazer mais nada, as portas não se abrem, as que estavam abertas se fecharam, a tua família é um lugar de solidão, da sombra e da morte. Para morte de quê? Morte do seu eu, do seu ego. Todo mundo pensa que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz. Ele morreu num lugar chamado Getsemane, ou Jardim das Oliveiras. Essa palavra Getsemane em hebraico significa lugar de aperto. Nesse jardim, onde tinha as azeitonas, havia um tanque, mais ou menos o que isso. Que dentro desse tanque são depositadas as azeitonas. E em volta desse tanque, nas paredes desse tanque, há vários orifícios, vários buracos. Tá? Então, os caras jogam as azeitonas lá para dentro, depositam todas as azeitonas lá. Okay? Do lado, tem 3 pedras. Uma desse tamanho, vamos supor, pesa 80 quilos. A outra que pesa 200 quilos e a outra que pesa quase 400 quilos. Coisas
assim, desse jeito, eu não me lembro exatamente, mas assim. Então, quando ele está ali, ele joga a primeira pedra. Quando joga a primeira pedra, esmaga a azeitona. Sai um nível de óleo, começa a escorrer aquele óleo. Aí deixa ali. Depois que escorreu aquele nível de óleo, a gente coloca a segunda pedra em cima. Amassa mais um pouco. Aí sai mais um óleo. Aí você pega escorrer aquilo tudo. Aí, e vão guardando. O óleo de primeira, o óleo de segunda. Aí quando já está bem esmagadinho, aí vem a última pedra. Quando joga aquele em cima, aí a última pedra extrai o óleo mais fino. O óleo mais caro extrai de Deus. Que é o óleo do aperto. O óleo da terceira pedra. Então, quanto maior a pressão, mais fino é o azeite. E nós sabemos que azeite é um significado do Espírito Santo. O azeite significa uma pureza, proteção. E nessa, quando é extraído, e foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, onde ele é espremido, ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice que vai ser extraído, o vinho, o azeite da existência dele. Mas seja feita a sua vontade. Quando ele vai para a cruz, ele vai apenas para manifestar publicamente uma decisão intrínseca, uma decisão pessoal, íntima, de morrer para si mesmo, a favor de nós. Ok? Nesse lugar do vale, onde Deus começa a nos apertar. Porque Ele quer nos separar de nossos pecados. Está entendendo? Você lembra quando Jesus está sendo crucificado? Que chega uma hora que Deus se afasta dele e fala: Eli, Eli, sema sabachthani, Pai, Pai, por que me abandonaste? Porque naquela hora é manifestado, é expurgado todo o pecado. Porque naquela hora na cruz ele leva o meu, o seu pecado de toda a existência humana. Imagina, no corpo de Cristo, todas as enfermidades, todas as dores, tudo que havia de mal no mundo foi colocado nas costas de Cristo Jesus. E naquela hora o Pai teve que virar alguns. Porque ali ele tinha que morrer como um cordeiro. Não podia morrer como Deus, senão se tornaria inoperante o sacrifício. Mas ele queria morrer como um homem, como um cordeiro, para que pudesse levar sobre si, para que eu pudesse ter uma chance de passar por um tratamento, para que eu pudesse ter uma chance, por intermédio de ser a minha vida apertada, ser a minha vida confrontada, feito o Jardim do Éden, feito o Jardim das Oliveiras, feito o Getsemane, circunstâncias negativas umas sobre as outras, querendo implementar, tirar de mim o que é de mais puro. É por isso que Satanás sempre fala para nós de uma maneira objetiva. Quem falou para Jesus? Jesus, fala para essas pedras se transformar em pães. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que nos leve a pensar sempre de uma maneira objetiva. O que é uma maneira objetiva? Satisfação rápida, fora do propósito, fora do tempo, de uma necessidade. Não interessa, eu quero, eu tenho que ter. E nós sabemos que Jesus depois foi servido pelos anjos, na hora certa, pelo tempo certo. Aquilo ali não era a hora de ser alimentado, era a hora de ser provado. Ok? Tiago 4, 6. Lembra de Tiago? Quatro, seis.
Mas Ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso. Deus dá graça aos humildes, mas resiste à soberba. Essa palavra resistir já viram, com certeza vocês já viram MMA, boxe, quando vai fazer a propaganda da luta dos dois caras, como é que os caras fazem aquela propaganda? Põe um com o nariz do outro, né? Encarando o outro, né? Sabe aquela coisa? Isso é Tiago 4:6. A palavra resistir é isso. É quando Deus fala assim, ó, resiste. Não deixa você passar. A gente resiste. Dá graça ao mundo, mas você resiste ao seu Deus. Você não passa. Você não passa. Você resiste face a face. Ele se torna o teu maior oponente. E você não tem ideia quando Jesus se torna o teu maior inimigo. Quando qualquer movimento que você faz, ele já se posiciona contra você. Você não tem ideia. Uma coisa é você andar na misericórdia dele, outra coisa é você andar na inimizade dele. Porque ele odeia o orgulho. Que foi o orgulho que se tornou Lúcifer. Eu passei por isso. Hoje, quando eu faço um negócio e ganho 20 reais, eu dou glória a Deus tão grande. E a Rosana fala assim, mas cara, você já ganhou tanto dinheiro, você está tão alegre que ganhou um pouquinho. Eu falo, você nunca teve ele como inimigo. Porque quando você tem Jesus como inimigo, quando você se submete a ele, ele passa a ser seu amigo, aí você sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida da negação. É quando ele domestica você, quando ele quebra os teus argumentos, quando ele transforma Jacó em Israel. É isso que ele quer fazer com a tua vida. É isso que ele quer fazer com a minha vida, com a sua vida. Acabar, aniquilar com seus argumentos humanos orgulhosos. Estabelecer você um novo nome. Não um novo, mas aquele que está anotado a seu respeito. Ele quer abrir o livro e falar, o teu nome é esse. O plano que eu tenho para você é esse. Sai desse lugar e vem para esse lugar. Sai dessa estrutura pensante e entra nessa estrutura pensante. Não vos conformeis com esse cosmos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o vosso viver. Agradável, boa, perfeita. Jesus, aos 12 anos, estava na boa, ali junto, na sinagoga, discutindo a lei. Aos 30 anos, o céu se abre, esse é meu filho amado, ele põe a mão, as pessoas são curadas. Ele entra na agradável, na boa. Mas ainda restava uma, a perfeita. Qual era a perfeita vontade de Deus sobre ele? Cross. A cross. A cruz era a perfeita. Aonde ele se torna Senhor do céu e da terra. Por isso que ele é crucificado, pendurado. Não está nem no céu, nem na terra. Fica pendurado. Aí quando perfuram a lateral dele, sai dele água e sangue. Da onde Deus tirou a Eva de Adão? Da costela. Da costela saiu a noiva de Adão. Da costela saiu a noiva de Cristo. Saiu eu e você. Do sangue, novo nascimento, e da água pela palavra. Quando ele morreu, ele gerou
uma multidão incontável de homens, mulheres, crianças e velhos. Da obediência de Cristo Jesus à morte de cruz, ele gerou vida. Quer saber um sinal, se você está em dúvida, se aquilo que você quer fazer, se aquele lugar que você quer ir, se aquela pessoa que você quer se relacionar é de Deus ou não? Se você quer saber, olha em volta, vai ter uma marca, cruz. Vai ter uma marca. Vai ter a marca da cruz. Que todas as coisas que são de Deus, para você entrar nessa dinâmica, alguma coisa tua vai ter que morrer. Se não entra em novas dinâmicas de Deus, sem que alguma coisa na sua vida morra. Alguma coisa tem que morrer para alguma coisa de Deus ser implementado na sua vida. Por isso que diz que somente os mortos verão a Deus. Não morto no sentido físico, morto para si mesmo. Para muitas pessoas Deus não revela a sua glória, sabe por quê? Porque o dia que Ele revelar a tua glória, você vai ter que morrer para a sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo. E Ele sabe que você não está disposto a isso. Ou pelo menos está disposto, mas não está preparado para isso. Mas a hora que Ele revelar a glória para você, a hora que Ele mostrar a sua face, na face dele Ele vai falar o nome, o seu nome, e o seu nome vai dizer o seu destino. Tem mais 5 minutinhos? 15 para as 4. Tem?